E essa camiseta ela tem 4 símbolos, que talvez você está se perguntando o que eles significam, né? No vídeo anterior, eu falei sobre esse folheto aqui, que são aí as 4 leis espirituais, mais ou menos, né? 4 fatos que você precisa saber. É o plano de salvação, como uma pessoa é salva e tudo mais. E esse aqui é mais voltado para os atletas. Então nós temos também um folheto desse, que a gente fez em parceria, né? MEB e Atletas em Ação. Nós também temos aqui 4 leis espirituais, porém 4 leis esportivas. É bem legal esse aqui, eu gosto muito. São coisas que o esporte, ele me motivou a fazer muitas coisas na vida. Mas eu queria te explicar esses 4 símbolos rapidinho. Então, primeiro, quer dizer aqui uma prancheta. Talvez no vídeo você não consiga ver, mas é uma prancheta. E diz que Deus ele tem um plano para você, como um técnico tem um plano de jogo. Então, o técnico ele tem um plano de jogo para o seu time, para a sua equipe. Deus também tem um plano para você. Ele te ama e ele tem um plano para você. E o plano dele é o quê? João 10,10 diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E o amor de Deus ele é demonstrado ali em João 3,16, que Jesus, o único Filho de Deus, veio, né, para aquele que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Só que aí, como no esporte, nós também temos a advertência, o pecado. Então a falta, às vezes no futebol, no basquete, no esporte, você tem algum tipo de falta. Seja falta contra a pessoa, seja falta contra a torcida, enfim. Você tem uma falta. E você precisa de algumas coisas, você é punido por causa disso. E na vida também é assim, você teve a falta, o pecado. E a punição foi a morte, foi a separação entre você e Deus. A gente falou no vídeo passado sobre isso também. E aí a gente precisa do quê? As 2 flechas, quer dizer a substituição. Então quando uma pessoa no basquete, por exemplo, que é o meu esporte, quando uma pessoa faz 5 faltas, ela não pode mais jogar. Ela é punida por causa disso. Só que aí entra outra pessoa para jogar no lugar dela. E nesse caso, nós deveríamos pagar o preço pelo pecado. E diz que todo mundo pecou. Lá em Romanos 3,23, todos pecaram e estão separados de Deus. Isaías 59,2 também. E aí, a única forma de você ser salvo é através do sacrifício de Jesus na cruz, a substituição, que era para eu e você estarmos lá na cruz, pregados e mortos por causa dos nossos pecados. Mas Jesus foi lá, voluntariamente, e morreu por nós. Romanos 5,8 é um texto lindo que fala: mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Jesus Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E claro, aqui no esporte, a gente joga basquete, joga um campeonato, participa de alguma competição para levar o prêmio. E na vida também é assim. Você vai ter o prêmio da vida, que na verdade é o prêmio verdadeiro, que é a salvação em Jesus Cristo, morar no céu eternamente. 1 João 5,5 diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? E João 1,12, que a gente viu lá na parte de teologia, diz que quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você é tornado filho de Deus. Então, basicamente, isso é a salvação. Então, vamos lá para o primeiro ponto, que é a salvação é pela graça, por meio da fé, com base em Cristo. E isso está lá em Efésios 2, 8 e 9, que é exatamente isso. A salvação vem pela graça, né? Pela fé em Jesus Cristo e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que você faz de bom não vai te levar para o céu. Da mesma forma, o que você faz de ruim também não vai te levar para o inferno. A única pessoa que pode te levar para o céu é Jesus Cristo. E se você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador, aí você vai para o inferno. E aí, no vídeo anterior, eu fiz um exemplo de uma oração. Então, você volta lá no vídeo de amartiologia, que é a doutrina do pecado. Você tem uma oração que você pode fazer aí onde você está. Você pode receber a Cristo como seu Salvador aí. João 3,16 demonstra o amor de Deus, como eu já falei agora. Mas como e através do que somos salvos? Romanos 10,9
diz que todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dos mortos, este será salvo. Então você pode ser salvo. Você pode, crer em Jesus Cristo e ser salvo. Romanos 10, 14 e 17 diz: como, porém, invocarão naqueles que não creram, naquele que não creu? Ou como vão crer naqueles que nunca ouviram falar? E 17, Romanos 10, 17 diz: a salvação vem pela pregação da palavra de Deus. Então eu creio que é isso. A salvação é você crer em Jesus Cristo, que crer no sacrifício dele. Mateus 28, 19 e 20 motiva a gente a ir por todo mundo e compartilhar isso. Se você que é seminarista, você já dá aula em EBD, já é salvo, já é um crente maduro, lembrando toda essa questão do vídeo que eu estou fazendo, você pode usar isso, lembre dos textos, lembre do versículo. Agora a gente vai para uma parte mais acadêmica, vamos dizer assim, como se eu estivesse realmente apresentando para o concílio. Então eu creio que Jesus, ele é o meio que a gente vai chegar a Deus. Não tem outro caminho. E nós temos aí na teologia algumas pessoas que dizem sobre o tempo de salvação, passado, presente e futuro. Eu creio que no momento da conversão você é salvo. No momento que você orou. Se uma pessoa orou agora, ele é salvo agora e recebe o Espírito Santo, como eu já tinha falado lá na aula de pneumatologia. Mas o passado seria o quê? A justificação. Então lá em Romanos 4, 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então o passado é a justificação de Jesus perante Deus. Mas o que é justificação? Quer dizer que um veredito a nosso favor foi ali cravado na cruz. Então, a partir do momento que a gente recebe a Cristo como Senhor Salvador, a partir do momento que Jesus Cristo morreu na cruz lá, já um veredito para Deus já foi assim: olha, eles são justificados. A culpa deles está em mim. Jesus meio que está assim demonstrando e falando, Jesus levou sobre si as nossas culpas, a nossa culpa. E Romanos 5:1 comprova isso também. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós só temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é a justificação pela fé. E aí nós temos um outro texto que é Filipenses 3:9. A santificação é o nosso presente. Então, justificação é o passado. Jesus ele já declarou a gente justo. Morreu por nós mesmo ainda a gente sendo pecador. Santificação, lá em 1 Pedro 15:16, um texto que a gente já mencionou nas aulas anteriores, que diz: sede santos porque eu também sou santo. Então, a obra de Deus ao homem, motivando o homem o afastamento do que é errado, do que é pecado e se aproximando de Cristo, se aproximando de Deus. Então essa é a obra da santificação, que é a nossa vida diária. Nós precisamos viver hoje tentando sempre viver santos. E por último, a glorificação. Lá em Romanos não, 1 Coríntios 15, fala um pouco sobre a glorificação. E o que é glorificação? Todo mundo um dia, e a gente vai ver isso lá no fim dos tempos, na aula de fim dos tempos, das últimas coisas, que nós seremos transformados. Lá em 1 Tessalonicenses 4 diz. Mas lá em 1 Coríntios 15, 42 diz que a ressurreição ela vai fazer com que a gente seja glorificado, porque o corpo natural, esse nosso corpo, não pode herdar o reino de Deus, o céu. A gente precisa de um corpo glorificado, porque o que é a sangue e carne não pode herdar o reino de Deus. A corrupção não pode herdar o reino de Deus. Então a gente vai ser incorruptível. Então a glorificação seria isso, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Está lá em 1 Coríntios 15. Então essa é a glorificação, é o estado de quando a gente se encontrar de novo com Deus. Quando Jesus voltar, Deus ele vai estar vendo a gente, vai receber a gente com um corpo glorificado. Então, aqui a gente finaliza essa parte de soteriologia, que é a doutrina da salvação,
Esse tema ele foi um pouco mais talvez voltado para a pessoa que não está na igreja ou que não conhece um pouco, pensando mais na salvação, porque eu creio que esse vídeo pode alcançar você também. Mas também pensando em você que já é crente maduro ou seminarista, você precisa ter tudo isso em mente e eu creio que nós batistas, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na salvação através de Jesus Cristo e o que eu creio foi o que eu falei agora aqui. Se você crê a mesma coisa, então decore toda essa aula, que vai ser uma boa base para você, não vai ser o completo, claro, como para mim também não é, porque no concílio tem muitas perguntas que vai além desse estudo, que vai nesses estudos grandes e vídeos grandes que eu assisti também, que aqui embaixo na descrição eu coloquei para você também ter acesso. Agradeço pelo seu tempo, espero você na próxima, que é Eclesiologia, a doutrina da igreja. Deus abençoe você.